pessoal das demais regiões do estado também nos acompanha através do YouTube, no canal Jovem Pan Grupo RIC, através do RN Dia Paraná. Já estamos ao vivo, vocês podem participar, deixar os comentários sobre todos os nossos assuntos aqui do jornal. 11h31. O assunto agora é o lançamento do livro Guia de Transformação de um Dependente Químico, Faça Certo que Dá Certo. Neste livro, a especialista Cleusa Canã guia o leitor com informações sobre as várias fases e correlações da dependência e os melhores tratamentos e abordagens. Sobre isso, a gente recebe a autora, a especialista aqui no nosso estúdio. Cleusa Canã, seja muito bem-vinda à Rádio Jovem Pan News Curitiba. Já começo perguntando como a gente, como sociedade, tem que prestar atenção para que a gente possa sempre ser uma mão aí para ajudar essas pessoas. Bom dia, Manu. Bom dia, Riva. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigada pelo convite. Novamente estar aqui falando desse tema me alegra muito, porque nós não temos muito espaço, né? Parece que é tão sensível, né? Parece que não querem falar desse assunto, né, Cleusa? Tem muito preconceito, né? E as pessoas são muito discriminadas, os dependentes químicos. Então, tendo a oportunidade de esclarecer as dúvidas da população, isso mais e mais pessoas poderão pedir ajuda e se recuperar, né? Mas a gente, como sociedade, tem que entender que a dependência química não atinge somente o indivíduo, ela atinge todas as pessoas que convivem com ele, inclusive a gente, né? Então eu falo que a dependência é como uma água parada onde a gente joga uma pedra e vai formando ondas. A primeira atinge o próprio indivíduo, que acaba perdendo a sua capacidade cognitiva e a forma de ver a vida. A segunda onda é a família, que vai se perdendo na forma de comunicação, na forma de cuidados e etc. A terceira onda é o social, onde ele já não consegue mais conviver com grupos onde ele se fortaleça e aprenda a ter qualidade de vida. Pelo contrário, né? Ele vai buscando pares que reforçam o seu consumo. E a última onda é o trabalho e o estudo, né? Que aí a pessoa já perde a capacidade produtiva, já não tem rendimento escolar e etc. Então a dependência química, ela precisa ser vista como uma doença que atinge o indivíduo e todas as pessoas à sua volta. E a sociedade tem um trabalho importante, né? Quando eu estava no governo como coordenador estadual antidrogas, eu implantei aqui no estado a política de prevenção comunitária, que a sociedade tem que entender que cada comunidade tem a sua forma de criar uma rede de proteção para que diminua os fatores de risco e isso também diminua a possibilidade da dependência. Estamos falando de contexto, então. Cada microsociedade em que o adicto está presente, há um contexto para se tratar. Sim. Há um contexto para se tratar. E começa sempre na família, né? E se estende aos recursos da comunidade, né? Igreja, clubes de serviços, né? Guarda municipal e todos os agentes, né? Que vão formar essa rede de proteção para que a droga não chegue na pessoa. Aí falando de forma preventiva, né? E de forma de recuperação é buscar as comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos, clínicas de reabilitação, quando a dependência já está instalada. Agora, Cleusa, aqui no teu livro eu dei uma folhada rápida, eu peguei ele na mão aqui pela primeira vez, estou mostrando aqui na live para você ver a capa, vou pôr aqui na frente do meu rosto mesmo, só para você ver aqui o livro que vai ser lançado nesse domingo. Você fala dessa possível recuperação do fazer certo em 5 passos. E está bem descrito isso, está bem didático no livro. Que 5 passos são esses? O primeiro passo é a abstinência total, né? Não tem recuperação se o dependente não se propor a uma abstinência de todas as drogas. Essa abstinência ela pode ser em regime hospitalar integral ou domiciliar com apoio da família. Essa avaliação é feita por uma equipe médica que vai determinar a necessidade ou não da internação ou como os recursos da família podem auxiliar. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a aceitação da doença e a aceitação da mudança de comportamento, porque o dependente ele adota um estilo adicto de ser e tem muita dificuldade em mudar este padrão. Então o segundo passo é promover mudanças de comportamento que facilite com que ele se mantenha abstinente. Nesse jeito adicto de ser, vou dar perguntando aqui com exemplo, eu só bebo quando, ou eu só uso droga quando eu bebo socialmente, é isso, ele acaba adotando esse subterfúgio para dizer que é só naquele momento. Exatamente, ele se adapta
volta à normalidade achando que é normal. Então, esse critério de diagnóstico de dependência é a equipe médica que deve fazer e indicar se a internação é necessária ou se o tratamento pode ser ambulatorial com apoio da família. O terceiro passo é a reinserção social, porque na medida que ele vai desenvolvendo a dependência, ele vai se excluindo da sociedade e da família. Então, nós temos que fazer a inclusão através de mudanças de comportamento, de reinserção familiar e reinserção social. O quarto passo é a espiritualidade, que é um pilar muito importante no processo de recuperação do dependente. A espiritualidade no sentido de resgate do caráter, dos seus valores, dos seus princípios, né? Porque ele vai se degradando como ser humano. A gente tem que trazer de volta esses princípios para que ele possa se fortalecer e manter-se abstinente, né? E o quinto passo é a manutenção da abstinência com prevenção à recaída. Então, precisa estar trabalhando em grupos ou em terapia individual, ferramentas de prevenção que ele vai conseguir daí manter a abstinência ao longo da vida, né? A gente falou em prevenção, em suporte para que essas pessoas não vão para esse caminho, mas quais são os sinais que a gente precisa estar atento de que essa pessoa está precisando já de ajuda? São as perdas, principalmente, sabe, Manu? O dependente, no decorrer dos anos, ele vai tendo prejuízos. Então, primeiro ele começa a ter oscilação de humor, mudança de amizades. Então, aquelas pessoas que antes eram amigos da infância, da adolescência, desaparecem, é um primeiro sinal para a família. Mudança no estilo de vida, na forma de se vestir, no vocabulário, nos interesses, alteração de sono, do apetite também, né? A perda do interesse pelo prazer das coisas do dia a dia, como jogar futebol, brincadeiras, diversão. Ele vai se concentrando no prazer da droga. E a família muitas vezes se engana achando que isso é o momento da vida dele. Ele está vivendo uma crise, ele é só um adolescente. É assim mesmo, né? É assim mesmo. E aí tem que sempre investigar, porque o dependente, ele deixa vestígios, né? Ou ele deixa uma substância, ou ele deixa algum rastro de que houve consumo. Então, a família tem que ficar sempre alerta, né? Cleusa, eu já te recebi outras vezes, a gente já conversou em outras oportunidades. A Cleusa tem esse método dos 5 passos, que ele inverte uma lógica, né? Nós temos aí, pra gente arredondar, entre drogas lícitas, ilícitas, cigarros, a gente pode falar de uns 20 milhões de adictos no Brasil em substâncias químicas. Ela tem um método que é interessante, que é esse que ela está explicando pra gente, em que a lógica é, de cada 10 que entram numa recuperação, 20 se recuperam, de cada 100, 20 se recuperam, 80 voltam para as drogas. Ela inverte essa lógica. 80 se recuperam pelo processo e 20 acabam voltando para as drogas, né, a serem adictas. Por que faz sucesso? Por que dá certo lá na tua clínica com o teu método? É o ser humano mesmo no centro e as pessoas em volta sendo trabalhadas juntas? Porque os números são muito discrepantes, né? A diferença de um para outro é muito grande, Cleusa. Sim. Primeiro que eu trago a família para perto do tratamento. Isso faz um diferencial muito grande. A família, ela recebe conhecimento, orientação psicopedagógica. Nós promovemos a mudança na hierarquia e na estrutura familiar que fica desorganizada pelo uso, né? Então, isso é um fator muito positivo, por isso faça certo que dá certo. No sentido assim, se você tem um dependente químico em casa, você não pode ter substâncias tóxicas. Então, preparar a família para mudar os seus hábitos também é um fator que contribui para este sucesso. Outro fator que ajuda muito é a proposta da abstinência total. Eu não acredito em redução de danos e muitos desses índices que você falou aí de recaídas desse programa de redução de danos. Vai usando menos, isso? Vai usando menos ou substituindo droga. Ou seja, isso é uma falta de entendimento o que é a doença, né? Então, quando o dependente, ele entende esse funcionamento cerebral que é disfuncional aos efeitos da droga, ele torna-se colaborativo, porque o foco não fica na droga, fica na pessoa. E outro fator positivo do sucesso é esse trabalho multidisciplinar que atinge todas as áreas da vida da pessoa, né? E com isso a gente aumenta os fatores de proteção e diminui os fatores de risco, possibilitando com que ele se mantenha com qualidade de vida e é abstinente.
Muito bem. Cleusa Canã conversando aqui com a gente. Guia de transformação de um dependente químico. Faça certo que dá certo. O lançamento é domingo. Não por acaso, né? Estamos na Semana Internacional do Combate às Drogas e domingo, dia 26, é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Você que está com a gente na live, no nosso canal no YouTube, vai acompanhar agora a capa do livro. Faça certo que dá certo. Será lançado no domingo então, né, Cleusa? Isso, nesse domingo, na Livraria da Vila, no Pátio Batel. É uma contribuição minha, como profissional aí de 44 anos na área, né? Para o Dia Internacional de Combate às Drogas e também para que as famílias possam ter maior conhecimento e informação de como tratar o seu familiar e tratar a si mesmo, né? Porque todos precisam ser ajudados nessa condição de dependência. Afeta todo mundo, né? Afeta todo mundo. Eu espero os seus ouvintes lá, estarei lá para autografar os livros e passar informações também. Gente, muito legal, um guia bem prático, viu? Para uma primeira ideia do que pode estar acontecendo de repente próximo de você, absolutamente sensacional. Muito obrigado, Cleusa, a gente volta a se falar numa próxima oportunidade, esperamos que um dia esse problema possa ser muito diminuído, porque resolvido 100% é quase que praticamente impossível. Um abraço para você, até a próxima. Muito obrigado, um abraço para vocês também, um abraço aos ouvintes e foi um prazer estar aqui de novo. Foi um prazer nosso. 11 horas